deu para minha avó quando eu tinha 3 anos. Então minha avó teve que criar 9 filhos, meu avô era alcoólatra, ia com outras mulheres para dentro de casa. Então assim, minha avó tinha que criar 9 filhos, mais 2 netos, e ela tinha que trabalhar, porque se ela não trabalhasse não comia, porque o dinheiro do meu avô era para cachaça. Então assim, como que uma pessoa vai se estruturar, ter que cuidar de 9 filhos, 2 netos, um marido alcoólatra e fora as mulheres, ia tomar um foro todo dia. Aí essa velhinha se converteu. Em 92 essa velha se converteu. E aí, às vezes eu chegava muito louco de cocaína em casa, aí eu morava com ela assim, aí eu ia na sala assim, aí eu olhava e minha avó estava lá dormindo assim, encostada na cama de joelho. Até então eu achava, esses crentes aí e tal. Até que um dia eu caí na mão da polícia, aí o cara colocou o revólver na minha cabeça, puxou o cão, podia ouvir o estalo do cão assim, ó. Na minha cabeça o cara chegou no meu ouvido e falou assim, você tá ligado que na madrugada não ia ver nada. E aquele cheiro de cocaína vindo da boca dele, eu falei, meu, agora já era. Aí eu tinha vindo numa fita, o cara levou meu dinheiro, levou minha lixa, levou minha droga. Aí puxou dentro da viatura da rota, assim, tirou uma caixa de papelão, assim, jogou no chão, com um revólver dentro e falou assim, se você me falar onde é biqueira, eu vou jogar tudo isso aqui pra cima de você e você vai ser preso agora como capeta. Aí na hora sua vida passa como um filme, né? Aí eu lembrei da minha avó lá, quantas vezes estava lá orando, e aí eu falei, Deus, se for da tua vontade, se o Senhor me livrar dessa, aquela oração que todo cara quando tá ali no fio da navalha, né, faz, né? Deus, se for agora eu te sirvo. Aí chegou o sargento, assim, abriu a viatura e falou assim, vai, deixa ele embora. O cara chegou e falou assim, Deus, você deu nossa sorte, agora sai andando e não olha pra trás. Aí guardei o revólver assim dentro da caixa, assim, saí com a mão na cabeça, assim, batendo o pandeiro com o joelho e fui andando assim, eu fui barulho da porta, achei que fosse um tiro. Aí a viatura manobrou, sentei na calçada, assim, coloquei a mão na cabeça e falei, Deus, obrigado. Aí passei na biqueira, falei com os caras, falei, ó, os caras tá aqui e tal, assim, expliquei a situação, trombei os parceiros e fui pra casa. Cheguei lá de madrugada, umas 4 horas da manhã, quem tava lá? Minha avó ajoelhada. Eu falei assim, Deus, eu sei que eu já me morri porque ela estava orando por mim. E desde aquele momento, foi no dia 23 de janeiro de 2000, né, o dia em que eu me converti. Eu me converti acho que no dia 21, uma sexta-feira, mas eu só levantei a mão porque assim, a gente acha que, não, para me converter eu preciso que alguém faça apelo para não levantar a mão, né? Mas não, Deus está a todo momento falando para você, filho, estou aqui, acorda. Deus tem pressa de salvar a sua vida. Deus tem pressa de salvar a sua família. Deus tem pressa de salvar. Deus tem pressa em se transformar. Deus tem pressa em agir na sua vida. Quem é mesmo? Eu poderia naquela sexta-feira ali, sabe, render o pé de Jesus, mas não, eu esperei o sábado e só fui no domingo à noite porque o pastor fez o apelo. Se eu não tivesse feito o apelo, acho que eu só teria esperado uma outra semana, talvez sei lá que dia, para aceitar Jesus. Aí nesse intervalo eu morria para onde eu ia? Inferno lindo. Como diz os países antigos, né? Queimado na brasa do inferno, né? Queimado no caldeirão. Então, essa música aqui é um agradecimento pela presença de todos que estão aqui, né? E eu acho que vocês estão aqui para ouvir música, né? Não para ouvir um cara de amarelo cantar, que a criança